Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando o tema novos medicamentos e o nosso convidado é o professor Robson Santos, professor titular da UFMG. E nós estamos analisando aqui pesquisas feitas na área de biológicas, de química farmacêutica e também de nanotecnologia. São pesquisas interdisciplinares para criar exatamente um novo remédio para combate da hipertensão e também da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia que acomete sobretudo as mulheres grávidas. Em que estágio que está exatamente o teste desse novo medicamento, professor? Como eu disse no bloco anterior, nós completamos o que a gente chama de fase 2A. Sim. É uma fase de estudo protocolo clínico com um pequeno número de pacientes, não é? E vamos passar agora para um estudo envolvendo mais pacientes. E tudo isso será feito aqui em Belo Horizonte ainda, por enquanto ligado em Belo Horizonte. Ao Hospital das Clínicas. Exatamente. Sim. Se essa fase tiver sucesso, os resultados justificarem, nós vamos passar para um estudo envolvendo diferentes centros no país e possivelmente no exterior também, que é o que a gente chama de fase clínica, fase 3, né? Sim. E a organização dessa fase 3 já estaria mais ou menos pronta? A UFMG, digamos, mantém convênios com outros hospitais ou outras universidades de medicina no país? No exterior? Essa fase, obviamente a UFMG tem esses contatos, mas essa fase 3 já vai ser coordenada pela indústria farmacêutica. Então, Sim. a própria indústria tem os centros que ela costuma requisitar para fazer esses testes. Isso será feito, então, pela indústria que tem sido parceira nossa aí para desenvolver esse medicamento. E a autorização da Anvisa, como é que ela é obtida e em que fase desse processo entra a autorização da Anvisa? Olha, a Anvisa entra desde da fase 1, da primeira fase, né? Agora o protocolo, inclusive, se alterou, qualquer pesquisa tem que ir para o que a gente chama de Plataforma Brasil, pesquisa clínica, e se o estudo for direcionado a desenvolver um medicamento, tem que ter aprovação da Anvisa. Então a Anvisa analisa, tem muito boa vontade a Anvisa, mas o tempo ainda é muito longo e até certo ponto imprevisível. Pode demorar 3 meses, como pode demorar 9 meses. Sim. Isso depois da entrada na Anvisa, né? Sim. Então é um prazo um pouco longo quando a gente está tentando desenvolver um medicamento de ponta, né? Claro, claro. E a Anvisa acompanha depois, digamos, o teste desse novo medicamento ou não? Tem que se fazer relatórios para o órgão regulatório e ela dando o aval se passa para outra fase, né? Para a fase 3 que eu disse, né? Sim. E isso também tem que ser submetido para o FDA nos Estados Unidos, para órgãos regulatórios na Europa. Então, depois dessa fase inicial, a coisa fica bem complexa em termos de ensaios clínicos, né? Perfeito. Já estamos exatamente na fase da produção industrial desse novo medicamento, professor? Já, o medicamento já está sendo produzido dentro da empresa farmacêutica. Esse medicamento é o que vai ser utilizado para os testes, seguindo critérios internacionais de boas práticas de fabricação. Então já está numa fase que já encaminhando para ter o remédio na sua fórmula final. Sim. Se tudo correr bem, quando é que esse medicamento estaria disponível exatamente para o consumo humano das farmácias, para o uso da população em geral? Eu até comentei antes de nós iniciarmos que é muito complicado falar em prazo, que a gente cria expectativa, isso já vem sendo comentado algumas vezes aqui pela imprensa. A gente estima que se for bem a fase 2, em torno de 2, 3 anos a gente pode estar dando entrada na fase final aí para lançamento no mercado. Sim. Mas esse prazo é um pouco imprevisível, né? Como Sim. eu disse, vai desde a aprovação da Anvisa até pode ocorrer um problema na avaliação do estudo clínico,
É um problema, às vezes, na embalagem. Então, são coisas que são imprevisíveis. Se a gente dá uma margem, eu diria uma margem segura, seria uns 4 anos, 4, 5 anos para estar no mercado. A seleção dos pacientes para o teste, professor, como tem sido feita? São grávidas, no nosso caso da pré-eclâmpsia, tem outras coisas sendo desenvolvidas, né, como você mencionou, mas no caso das grávidas é feita a seleção, não dá para se fazer uma pré-seleção, né? Então, é caso a caso, a paciente que está apresentando um quadro de pré-eclâmpsia, ela assina um termo de consentimento, ela se torna uma voluntária ou não, a decisão é da paciente, e ela concordando e tendo os critérios que a gente chama de critérios de inclusão, ela é incluída no estudo e passa a ser estudada. Perfeito. A cadeia nacional, por exemplo, para o teste desse remédio, quando é que ela será articulada? Ela já vem sendo articulada, nós já conhecemos os centros que existem, que trabalham com pré-eclâmpsia. Então já existem centros desde o Rio Grande do Sul, São Paulo, né, Rio de Janeiro, Minas. Aqui mesmo existem vários centros, não é só um, não é só o Hospital das Clínicas. Então essa cadeia ela já está mapeada, né? Sim. Mas quem vai fazer a decisão final mesmo é a indústria farmacêutica que vai escolher os centros com os quais ela se relaciona mais frequentemente. Perfeito. Esse remédio valeria também para a hipertensão? Também com uma outra formulação, outro tipo, né, de apresentação. Nós estamos testando também, temos ensaios sendo realizados com vistas à utilização desse medicamento para outros tipos de hipertensão, não só hipertensão na gravidez. Então são 2 tipos de medicamento, embora, digamos, a origem da pesquisa seja comum. Isso, a substância ativa, o princípio ativo é o mesmo. Perfeito. Terminada e supondo, digamos, sucesso na produção desses medicamentos, que é um medicamento extremamente importante, porque não precisa interromper a gravidez das pessoas, né? E também ele não tem praticamente contraindicações, não é isso, professor? Por se tratar de um princípio ativo que é endógeno, ou seja, produzido no próprio organismo, e que tende já a aumentar na gravidez, o risco de efeitos colaterais é bem menor. E terminadas essas pesquisas, quais seriam os próximos passos, professor? Os próximos passos, nós temos aí uma linha toda de desenvolvimento, né, para doenças, por exemplo, metabólicas, para a chamada síndrome metabólica, para distrofia muscular. Então, existem várias aplicações e substâncias sendo testadas para essas diferentes aplicações pelo Instituto que a gente coordena. Perfeito. Professor, muito obrigado. Agradecemos agradeço a sua presença aqui, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, exatamente um projeto de pesquisa, não só teórica, que agora está gerando exatamente tecnologias, que também nós podemos pensar aqui um pouco no campo da integração entre universidade e empresa, produzindo exatamente inovação nesse país, porque o desenvolvimento depende de inovação. E a qualidade de vida depende de bons medicamentos. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.